A paz do Senhor, queridos. Vamos ter que trocar a bateria do microfone aqui, mas eu quero, desde já, agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder falar da palavra dele e do coração dele. E também da seriedade daquilo que a palavra do Senhor representa em todos os temas. Mas hoje eu quero falar de um tema que durante a semana o Senhor tem falado comigo, ao acordar pela madrugada, pela manhã, e já tivemos confirmação desse tema. E então eu quero te explicar que você pode sentir algumas coisas diferentes aqui hoje. Primeiro, você pode sentir incômodo. Você pode querer sentir essa vontade de sair daqui e ir embora agora mesmo. Porque nós vamos falar de libertação familiar. E tudo que o inimigo não quer é que você escute como sua família é liberta. Então você vai ter que perseverar. É uma palavra de bênção, mas é uma palavra pesada. Porque a gente não tem como ministrar libertação. E esse é um grande erro de muita gente. Fala assim, eu fui na casa de alguém, eu fui liberta. Alguém orou por mim. Isso não acontece. Começa o processo. Quem liberta é a palavra de Jesus. Não existe pessoa no mundo que te liberte a não ser Jesus. Ele envia os seus libertadores? Sim. A gente ora e pessoas são livres? Claro que sim. Mas claro que sim, começa um processo. E nesse processo, a gente vai crescendo. Sobre trocar a bateria, será que dá aí? Deixa eu perguntar como é que está lá. Por favor. Ô, Jorge, obrigado, meu irmão. Até porque a gente pode trocar bateria ao vivo. Aí, pronto, você que está em casa, Deus abençoe muito. Obrigado, Jorge. Vamos dar uma salva de palmas para o Jorge, que é esse servo abençoado de Jesus aí, nos auxiliando. Vamos orar? Porque você vai precisar de oração para chegar até o final dessa palavra. Pastor, o negócio é tão feio assim? Não. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas se a gente não se preparar para a batalha, você sofre, apanha de maneira desnecessária. Se você não se preparar para aquilo que vai acontecer, o que acontece? Você acaba vivendo dias na sua vida, de derrota, ou então de pancadaria do inferno, sem você saber reagir. E a pior coisa no mundo, a gente chama no Brasil de entrar em briga de foice. Está chegando pancada a todo lado, a gente não sabe que onde está chegando. Vamos ficar de pé? Agora, como é que a gente ora por libertação? A gente não ora assim, não, Deus, não, a gente põe a boca no trombone, diga amém, em nome de Jesus. A gente ora para fora, a gente ressuscita um Lázaro, a gente não fica, não, Deus, se eu quiser, não, a gente ora. Pastor, tem dificuldade, ora de quebrar também dificuldade, em nome de Jesus. Porque não é a altura da sua voz que te liberta, mas o inimigo tem que saber, assim como ele tem afrontado a sua vida e a sua família, que tem um guerreiro aqui, junto com Jesus, porque a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Levante suas mãos. Pai, nós oramos nessa manhã e sabemos que esse lugar é coberto com o teu sangue, é consagrado ao Senhor. Aqui os teus anjos têm liberdade, ribiaçub e alamás. Também em casa agora, onde estiver, Pai amado, chegando nossa voz ou chegará, haja a presença do Senhor agora. Que todos os demônios familiares, que todos os decretos de morte na família, que tudo aquilo que acontece para tentar segurar a nossa família no altar de Deus, ou seja, de chegar até o altar, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, dá-nos discernimento espiritual agora. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, abre, Senhor, porque nós estamos numa batalha, e nós sabemos que o nosso inimigo está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. Nós declaramos que nós e a nossa casa estão debaixo do sangue do Cordeiro, da aliança da nova aliança no sangue. Nós declaramos que a nossa família será resgatada de todo mal, no nome de Jesus. Diga, Senhor Deus,
Não, para fora, diga: Senhor Deus, dá-me espírito inabalável, dá-me espírito de discernimento, para que a tua vontade se cumpra na minha casa, que é a salvação dos meus, como a minha salvação, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Pode se assentar hoje, seu filho vai voltar um pouquinho mais cedo, nós vamos fazer uma oração em família, os nossos filhos então, e nós vamos quebrar vínculos nessa manhã. Onde é que o inimigo entra? Porque muita gente imagina, e estudiosos de guerra, inclusive um pastor que eu respeito muito, e na libertação, e foi um dos pastores que treinou guerrilheiros para a guerra do Irã, assim por diante, ele trabalhava no exército brasileiro, e ele diz uma coisa interessante, que a gente preparava os soldados, não somente para os tiros, porque querendo ou não, os satélites mostram onde estão os soldados opositores, mas sim para as infecções de lugares como Irã e outros lugares como a África que eles tiveram, que a água é muito ruim, na África pelo menos, onde eles estiveram, e muitos soldados morriam com desinteria às vezes, outros morriam porque tinham levado um tiro e a infecção da areia pegava e matava antes de chegar até o cuidado médico. Se você não sabe ainda, por exemplo, a gripe espanhola, que foi por infecção, por sujeira ou por infecção, matou muito mais que a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem que estar preparado para algumas coisas que a gente acha que não tem nada a ver, que estão matando a nossa família. Fala: pastor, eu não vejo demônio nenhum em casa. Graças a Deus, mas que não existe é impossível. Porque fala assim: na minha casa o demônio não entra. Amados, nossa vida não tem, no mundo espiritual não tem cerquinha, não tem muro. Onde nós estamos está o anjo do Senhor, está o Senhor e o diabo ao nosso derredor, tentando nos destruir. A gente tem que parar com esse negócio assim, que existem meios consagrados, que você fica mais perto de Deus, mas mesmo assim você vai ter batalhas ali. Então, por que a gente unge as casas? Porque nós realmente queremos lugares consagrados, com pessoas consagradas. Porque o local somente consagrado, você pode ir para o lugar que tenha maior unção no mundo e ali não receber nada. Por quê? Porque o nosso coração não estava declinado ao Senhor. A gente precisa então entender que a nossa família precisa passar por um novo de Deus. Quem concorda, diga amém, em nome de Jesus. Que as casas precisam voltar a viver aquilo que é poderoso em Deus. E eu vou tentar ser no máximo rápido hoje. Mas se eu não terminar isso hoje, quando Deus permitir que eu volte a pregar, eu volto para o tema. Mas eu quero que você vá comigo para a palavra, porque não existe libertação sem Bíblia. Faz 3 orações que você vai ser liberto. É mesmo, sem a Bíblia? Esquece isso, irmão. Isso é um estilo de feitiçaria. É uma tentativa de você alcançar sem o processo. Eu falo que não dá para chamar de feitiçaria, mas dá para chamar de religiosidade, né? A gente quer as coisas prontas, como que se a gente não tivesse que lutar. E o que a Bíblia nos chama é de filhos soldados em Cristo. Ela não chama a gente para filho somente ficar deitado no quarto, jogando o novo game dessa era. Não, ela nos chama para a batalha. Somos soldados em Cristo. Somos cooperadores de Deus. Nós somos aqueles que assumiram a posição na batalha junto com Jesus. Quando você aceitou Jesus, o diabo virou o seu inimigo. Diga aleluia por isso. Amém. Né? Eu não quero ter o inimigo como o meu amigo. Então, Deuteronômio 23, de 9 a 11, vai mostrar algumas coisas que, para que os soldados saíssem para a guerra. Com licença. Tinha que acontecer. Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. De todo o quê? Toda coisa má.
Se houver entre vós algum que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. Estão falando de homens que iam para a guerra e podia acontecer a poluição noturna. Perdoe, qualquer um pode passar por isso. Não é? Você não sabe o que é isso, depois eu te explico uma coisa muito simples, né? O ato de ter durante a noite o homem ter uma ejaculação, sem pecado. É poluição noturna. E aí, se isso acontecesse, mesmo sem querer, no outro dia, ele tinha que sair do acampamento. Por quê? Porque esse sexo, naquela época, para a batalha, transformava em impureza. Não impureza que não pudesse acontecer. Se fosse casado, sempre foi bênção. Mas para aquele momento, para aquela preparação. E ele podia se lavar e voltar à tarde. E voltava para a peleja. Perceba o verso, o capítulo 10. Que é mais importante do que isso. Sairá do acampamento, não perdoe, verso 9. Quando sair o exército contra seus inimigos, então te guardará de toda coisa má, toda impureza, de toda injustiça, de tudo aquilo que não é do Senhor. Então, se eu entendo que as coisas que não são puras, ou seja, a impureza, me traz derrota, eu já sairia para a batalha em derrota por causa da impureza. Imagine quando a gente tenta ganhar a família, ganhar pessoas e continua impuro. Pastor, ninguém aqui foge do nível de pecadores. Não é verdade. Mas tem que tratar isso. Tem que pedir ao Senhor que isso aconteça, senão o inimigo continua batendo. O que me leva a pregar essa mensagem é que eu tenho atendido muita gente. E não somente daqui, de outros países, assim por diante. E eu percebo o quanto o inimigo tem destruído famílias. Eu vejo o quanto que as coisas não acontecem no seio familiar, dentro da casa. Eu vejo como as coisas não evoluem. Como as pessoas continuam com os mesmos problemas, 10, 15, 20 anos, e buscando, cantando glória, glória e aleluia, que é uma benção o hino. Mas tem alguma coisa desconexa. Não está acontecendo o que nós estamos plantando. Não está acontecendo o que nós estamos querendo viver. Pastor, os dias são maus, é verdade. A decisão de seguir Jesus de cada um é verdade. Porém tem uma promessa sobre você. Você e a sua casa vão servir ao Senhor. Isso não pode ser esquecido. Não pode ser guardado na prateleira da sua vida. Eu pastoreei uma vez um sujeito que ele trabalhava com lixo em Brasília. E ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou, pastor, cuidado com o lixo. Porque tinha muito lixo, né? Brasília, menos que tirava, tinha muito lixo. Porque onde tem lixo, tem bicho. Eu falei, opa, esse rapaz está me ensinando uma coisa espiritual. Vamos dizer? Onde tem lixo, tem bicho. Vamos de novo? Onde tem lixo, tem bicho. Se tem, então, alguma coisa suja, um pecado que não é tratado, vai ter demônio ali, amado. Os demônios vão se aproveitar da sua carne através daquele pecado. Então, já que onde tem lixo tem coisas para o pecado continuar, e o diabo também continua, nós vamos entender que o salário do pecado é a morte. Quando o pecado continua, a gente vai aprendendo. Deixa eu pegar aqui os versículos que eu mandei para a mídia ali. Quando o pecado vai acontecendo, o que vai manifestando em nossa vida? Mais demônios. O que prende pessoas ao pecado são os demônios. E aí você fala, pastor, mas essa pessoa é muito boa. O problema dele é que só tem vícios que não consegue vencer. O problema é que só tem coisas que não consegue vencer, que tem que ter sexualidade que não consegue vencer. Ou se não consegue vencer, está amarrado, está preso. Isso tem que ser liberto. Mas isso não adianta somente a gente querer, eu e você. Nós precisamos muito mais que isso. Nós precisamos que a presença do Senhor se manifeste em nós. E ela quer se manifestar. Examine se há alguma praga, maldição na sua casa. Quem tem que examinar? Diga eu. Bora? Diga eu. Quem tem que examinar?
examine se tem alguma maldição na sua família. Porque alguns ficam, sabe, pastor, sabe, tal pessoa falou da maldição, e daí que você fez o quê? Não, agora eu já sei, não, que você pagou um preço de jejum. Você pagou um preço, não, eu fiquei sabendo. Ué, adiantou o que isso? Esse é o primeiro passo, trazer as coisas à luz, mas aí nós vamos começar uma batalha em cima disso. Levítico 14, vai aparecer o texto ali, de 35 a 36. O dono da casa, vamos lá? Perceba ali, ó. O dono da casa, quem? O dono da casa. Fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. Que praga é essa? É que quando alguém tinha lepra, essa lepra também ela multiplicava, infectava roupas, infectava paredes. E tinha lugar que o sacerdote tinha que ir e tinha que derrubar. Por exemplo, essa parede está cheia de pontos de lepra, ou essa roupa. O sacerdote ia lá e falava assim: não tem jeito, tem que derrubar. Se fosse a casa toda, derrubava a casa toda. Verso 36. O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venham para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. Então, primeiro eu vou lá e vejo, o demônio está agindo dessa forma. Aqui está em briga demais. Não tem paz nessa casa. Não é normal. Eu não consegui entrar em casa e ter paz. Não é. Eu sou filho de Deus. Eu e minha casa vão servir o Senhor. Não é. Eu preciso começar a fazer esse exame. Eu preciso começar a entender isso mais profundamente. Mas o grande problema é que a maioria das pessoas espera alguém se manifestar com uma revelação para ele, quando está na cara. Quando o menino que você tem por filho ou menina está sendo endemoniado em casa. Quando as atitudes entre marido e mulher são malignas. Está na cara. Mas a gente prefere passar os olhos sobre isso e achar que isso vai resolver através somente do sacerdote. Começava com o dono da casa. Quem aqui é dono da casa? Diga amém em nome de Jesus. Começa com a gente. Aí você chama o sacerdote. Porque se o dono da casa não quiser tomar uma atitude, amado, pode chamar quem você quiser. Pode chamar todas as pessoas que você quiser para orar. Se você não tomar uma atitude, não haverá libertação. Por quê? Porque a autoridade foi dada primeiro a você. E depois as demais pessoas. Então, tem coisas que você não consegue vencer, chama o sacerdote, estamos aqui para te ajudar. Tem coisas que você não consegue entender, chama o sacerdote, estamos aqui para te ajudar. Mas não pode continuar tendo praga na minha casa, maldição na minha casa. Algumas coisas sobre a gente fazer o exame espiritual. Você está comigo? Diga amém, no nome de Jesus. Eu sei que é pesado, mas é verdade, me perdoe. Eu gostaria de pregar uma mensagem para você sair daqui dando glória e piruleta, mas hoje não é não, diga amém, em nome de Jesus. Você vai ter que entender isso. Se o homem, presença masculina, é crente e se envolve com Deus, você vai ver algumas coisas. Você vai perceber que os filhos geralmente vão ter mais vontade de buscar o Senhor. A mulher vai ser mais feliz em casa. As situações que o homem provoca espiritualmente, a mulher não consegue. Como tem também coisas que a mulher faz que o homem não consegue. O sacerdócio masculino, o homem tem que ser um exemplo de homem de Deus. Quando ele começa sendo o exemplo de homem de Deus, você vai perceber que essa autoridade de examinar situações fica mais fácil. E aí, se a mulher também for uma mulher de Deus, ela vai submeter que realmente esse negócio não está certo, não. Nós precisamos melhorar nisso. Mas quando o homem não exerce isso, meus amados irmãos, eu não posso dizer que seja 100% assim, mas da maioria dos casos que eu atendi de gente que tentou se matar, de gente que se cortou, ficava se cortando, de gente que teve desvios na sua sexualidade, de gente que teve problemas terríveis com drogas.
se você ia sondar e examinar o terreno, como nós estamos aprendendo, o pai não assumia a posição de autoridade. O pai era o exemplo de um crente fraco. O pai, o homem, era o exemplo daquele que não orava, que não lia a palavra. Sabe por quê? Papel do homem na família é trazer proteção espiritual. O homem tem que proteger a família. O homem tem que sair para a guerra espiritual para dizer, eu, meu filho, minha mulher, inimigo, que não. Eu sou alguém que determinou na minha vida que só tem um Deus. E o inimigo não pode roubar minha casa. Mas quando o pai é fraco espiritualmente, os inimigos entram muito fácil, querido. Então, por favor, não acho que eu estou aqui querendo brigar com você. Não, eu estou querendo te incentivar a ser forte espiritualmente para você vencer na sua família em nome de Jesus. Mas você precisa assumir isso. Tem pai que não sabe orar, gente. Manda ele orar. Acabou. Que é isso? Tem pai que nunca pegou uma Bíblia. Tem pai que nunca sentou com um filho. Em casa, Benjamin foi criado tanto assim, nós também temos nossos defeitos. Ninguém aqui é perfeito. Mas se a gente vai comer sem orar, que de vez em quando, a fome é maior que a fé. Quem já passou por isso, você já chega comendo, né? O que o Benjamin fala, amor? Não vamos orar, não? Aí você quase tira o pedaço de carne do meio da língua e volta a orar. Você ensinou um princípio. A gente precisa entender que tem papéis dentro da família para que os demônios não fiquem destruindo dessa forma. A mulher tem que ser submissa, amado. E a gente entende que submissão é o quê? Está debaixo da mesma missão, eu sei disso. Mas a mulher precisa colaborar quando o pai fala, olha, não gosto disso. Por quê? Porque tem dois aspectos na família que nós precisamos entender. Diga, o homem traz direção. De novo, cadê os homens aqui? O homem traz direção. Esse jogo não faz bem, isso não faz, isso não é legal. Essa roupa não é boa para ela, e por diante. E a mulher? A mulher faz cumprir a missão. Vamos lá, as mulheres agora? A mulher faz cumprir a missão. Fala, olha, vamos juntos. Seu pai falou isso. Nem tudo a gente está certo. Como homem, eu sei disso, mas ela vai cumprindo a missão. Ensinando a criança no caminho que deve andar junto com o seu marido, é claro. Mas a mãe vai ali alimentando a fé do seu filho. Então, o homem dá direção e a mulher sustenta essa missão. Algumas coisas que são estatísticas. Uma criança que se envolve com a igreja vai ter pouca gente envolvida com ela. Por que a criança? Porque os demais não vão se envolver. Não vão precisar de favores dela. Uma mulher que se envolve com a igreja, ela vai ter, uma mulher, sexo feminino, vai ter 17 vezes mais oportunidade de se envolver com o ministério disciplina do que uma criança. Está acontecendo um trem lá fora. Aí, um homem que se envolve com a igreja, preste bem atenção. Um homem que se envolve com a igreja terá pelo menos 3 vezes mais do que a mulher. Então, se a mulher é 17%, pelo menos uns 50% mais chance de crescer ministerialmente. Por quê? Porque o homem é melhor? Não. É porque a sociedade, as pessoas vão se agrupar nisso. Sabe o que significa? Se você, homem, se converter mesmo, você rapidamente vai ver muita gente convertendo para a glória e honra de Jesus. Se Deus limpar os homens, não é somente os homens, as mulheres também, as crianças também precisam, mas estou dizendo de aspecto da sociedade, você está me entendendo? Diga amém, em nome de Jesus. Aí nós vamos entender por que tem criança possessa. Alguém aqui já viu uma criança possessa? Ou em casa? Não pode entender. Eu já vi criança possessa. Eu já orei com criança de 4 anos possessa. Minha esposa e eu, nós temos um casal de discípulos que, não preciso falar de onde é, que nós tratamos muito sério. A menina tinha um espírito de sensualidade com 4 anos. Ela ia para a igreja e queria se trancar com os meninos no banheiro. Também nós tivemos um caso de menina assim. Menino.
Onde que aprendeu isso? Com o diabo. Mas você olhava para o pai e para a mãe, para o pai nesse caso, na verdade, nos dois casos, o pai era muito fraco espiritualmente. Não dá para culpar somente o pai, não sei disso. Mas o pai tem sentido de proteção. Se o pai é muito fraco espiritualmente, você vai perceber que os demônios chegam mais fácil. Isso não é regra, mas acontece muitas vezes. Estou falando depois de 30 anos de ministério de libertação. Então, se você quer uma família melhor, tenha um homem de Deus. Comece por um homem de Deus, que vai ter falhas, que vai ter dia que vai ser enjoado, que só Deus suporta ele. Que vai ter dia que você não consegue nem ficar perto dele, mas é homem de Deus, vai melhorar, diga amém, no nome de Jesus. São homens, pessoas, mas não são pessoas que deixaram no meio do caminho. A gente vai entender então algumas coisas sobre isso. Marcos 7, verso 25. Marcos 7, verso 25, não sei se nós temos ali, sobre a ação da paternidade e maternidade dentro da libertação. Se você não tem, por favor, procura para mim, coloca, porque você vai perceber que a possessão de crianças é tão séria que tem que ser tratada como alguém que leva. Porque uma mulher, obrigado, cuja o quê? Cuja? Filhinha, criança, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo. Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Deixa eu perguntar, cadê? Por que não foi o homem que levou? Porque quem levava ao sacerdote é o homem, não é? Porque nesse caso você pode perceber de novo fraqueza espiritual. Não sei se ela tinha um esposo, mas faltou alguma coisa. E nós, como homens, amados, saiba de uma coisa: Deus vai cobrar a família do homem e da mulher. Mas se tem alguém que apanha mais, é o homem. Porque o homem é a cabeça da mulher. O homem precisa melhorar. Cadê os homens para dizer, diga, eu preciso melhorar? Isso. A gente precisa entender isso. Que você não pode ficar esperando somente, tem homem que é carregado pela mulher a vida toda. A gente tem que ser cabeça mesmo. Se você está passando um momento de enfermidade, dificuldade, e esse momento está acontecendo, eu, por exemplo, nesse momento do visto, eu entendo, é um momento, mas não pode ser a vida toda. Aí você vai entender então, que se você começar a se humilhar na presença de Deus, segundo a Crônica 7,14, você conhece o texto. Se o meu povo, cadê os homens aí que é povo de Deus? Cadê o povo de Deus que são homens? Cadê as mulheres de Deus aqui em nome de Jesus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e converter dos maus caminhos, então, depois que o homem, depois que a mulher, clamar pelo nome, se humilhar, orar, buscar, converter dos maus caminhos, ele vai descer do céu, aleluia, ele vai perdoar os pecados, ele vai sarar a sua terra. Se começar a acontecer dentro da família um movimento de buscar a Deus, de buscar a presença do Senhor, pode se preparar para ter uma família no plano, no standard of God, no padrão de Deus. Você vai perceber que o que Deus tem para a sua vida é um povo que busca a Deus, mas tem muito homem que trabalha muito, mas ora pouco, não funciona espiritualmente. Tem muito homem que é muito legal com as pessoas, mas não consegue orar em casa, não funciona espiritualmente. E espiritualmente é clamar pelo nome, espiritualmente é se humilhar, é orar, é buscar, é se converter dos maus caminhos. E que adianta a sua família ter os melhores roupas, as melhores, os melhores, mas não ter Deus, irmão. E aí, nós vamos entender que se nós temos sujeira, se a sua casa estava limpa, lembra? Tendo um espírito imundo. Lucas 11, não mandei o texto, que era texto demais. Quando sai, vai para lugares áridos. E tenta retornar para a sua casa. Amado, demônio que foi mandado embora, vai tentar fazer de novo o checklist da sua casa. Vai ver como é que está o seu relacionamento. Para ver se ele entra por uma porta que já estava aberta anteriormente. E se ele achar a porta aberta, ou se ele conseguir entrar, ele vai ficar sozinho lá, é isso? O que ele faz? Ele traz mais 7. Vira uma casa de demônios. Olha a misericórdia. Vira um local de opressão.
Pastor, mas eu sou crente, eu canto as músicas dos crentes, eu leio a Bíblia dos crentes. Maravilha, o seu coração é convertido mesmo? Você parou com a sujeira do mundo? Parou com as coisas do pecado? A sua boca, que é para louvar a Deus, louva a Deus e abençoa. O seu coração não está preso às coisas dessa vida? Ei, você realmente, nós então precisamos entender que tem algumas situações. Eu não mandei os textos todos, mas eu vou te falar. Quando você fala de maldição no Velho Testamento, tem 3 palavras. Quem me aguenta mais 15 minutos aí? Tem raca. Raca o que é? É a palavra maldito. É quando você amaldiçoa alguém. Fala, se você, por exemplo, é notório. Isso são próprios amigos evangélicos que eu tenho na área de psicologia. Dizendo que se uma criança cresceu com um pai que era opresso, uma mãe que era opressa, ela durante 10 anos ouviu pelo menos 10.000 palavras de maldição. Elas podem ser as mesmas. Você é burro, você é isso, você é aquilo, você é feio, você é gordo, não vai para lugar nenhum. E aí, essa palavra vai gerando morte. Por quê? Liberada pelo pai, que devia fazer a observação da casa, falou, opa, eu não posso falar isso. Opa, O menino aprendeu assim, menino Marcelo, foi na rua, apanhou, volta lá e bate, senão se chegar aqui você apanha de novo. Nem que fosse para mentir, eu tinha que ir. Bati, mãe. Não era crente, não apanhar de novo. Mentir também não é certo, não, mas pensa que coisa absurda. Quando eu não era crente, uma criança de 8, 9 anos, apanhou. Também gostava de brigar, né? Aí apanhou na rua, voltou cheio de sangue, chegou em casa, a mãe falava o quê? Volta para lá. Apanhou, né? Vai bater agora. Se voltar aqui, o couro come. Fala misericórdia. Como é que eu aprendi? Eu aprendi a bater para não apanhar. Isso muitas vezes. Eu não sei se é normal na comunidade de vocês. Mas nós no Brasil não era assim, amado? Dessa forma. Isso é maligno. Mas quando eu aprendi com Jesus, eu aprendi assim. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha tanto inimigo que eu tive que correr algumas vezes. Eu apanhei na rua algumas vezes, porque vivia brigando. Pensa, eu já fui capoeirista. Não sei se você sabe o que é isso. Capoeirista. Cabeludo. Brabo. E aí, de repente, me converti. Voltei para Jesus, que estava desviado. Voltei para Jesus. E as pessoas queriam me bater, agora podiam me bater. Porque eu aprendi com o meu pastor. Lembra? Agora você não paga mais o mal com o mal. Agora, se alguém te bater, você oferece a segunda face. Na primeira vez, o Marcelo estava acostumado com os princípios do mundo, com os princípios demoníacos. O que é isso? Vou primeiro me defender, senão eu morro. Ele falou para ele, usa a melhor arma que você tem. Quando alguém for te bater, corre. Diga amém. Pronto. Porque a Bíblia fala em Romanos 14 que eu não posso pagar o mal com o mal. E isso vai trazendo libertação. Hoje não faz muito tempo que não vejo pessoal, mas quando eu encontro pessoas, quando eu era jovem, que eu estava nesse momento, né, na minha vida, hoje são meus amigos. Por quê? Porque Deus trouxe paz. Porque Deus mudou a situação. A segunda palavra é kalal, que é o juízo de Deus contra o pecado. É quando Deus não aceita mais e fala, chega, isso está demais. E a terceira palavra é ará. É sobre ará que eu quero um pouco dizer com você. Diga ará. É a repetição da mesma maldição. É ará. É a palavra que você vive repetindo e o gesto que vive repetindo. É o vício que você precisa lutar contra ele e você continua repetindo. É a situação que a gente vai gerando maldição por repetição. Ará. A gente precisa acordar para isso e pedir a Deus para limpar a gente nessa manhã. É a palavra maldita.
E a atitude maldita em nós é arar. É aquilo que dentro de nós precisa ser mudado, transformado, destruído pela palavra do Senhor. E hoje, nessa manhã, eu quero te dar uma resposta boa para isso. Se você está num ciclo de repetições de maldição, tem uma vida abundante para você em Jesus. Jesus pode tirar você disso. Jesus pode mudar a sua história nisso. Quando eu começo a declarar palavras de bênção, eu começo a entender que a minha vida vai crescer no nome do Senhor. Sabe o que eu vou ver? A sua vida e a sua família curada e sarada. Por quê? Porque Jesus está lá. Porque é lá agora que acontece sempre a presença de Deus. Como acontecem as manifestações malignas? Preste bem atenção, elas são inconscientes às vezes. Alguém fez uma feitiçaria contra você, é inconsciente. Alguém fala, pastor, mas é por que alguém fez uma feitiçaria contra mim? Se o diabo desse razão para as coisas, ele seria bom, mas não dá não, tem razão nenhuma. Ele faz por maldade. São coisas que você nem consegue entender. Recebeu um presente e não sabe nem de quem é, e aquilo estava para destruir a sua vida. Por exemplo, eu fui orar com uma pessoa, não faz muito tempo, que tinha recebido um presente no dia do seu casamento. Recebeu esse presente e a pessoa falou assim, você vai usar isso aqui primeiro. Usou primeiro, era amiga da família. O corpo todo dessa irmã ficou cheio de feridas. Acabou a lua de mel. Fui eu que fiz o casamento. Voltou lá para dentro, para a casa dela. Fomos atender uma moça casada com 24 anos, crente, com feridas enormes na pele. Que para a gente atender, ele teve que colocar uma coberta maior, porque nem conseguia colocar a roupa dele de tanta ferida. E fomos orar. E quando nós oramos, parece que não aconteceu nada na primeira situação. No segundo dia que fomos, continuou daquela forma. Deus falou comigo, olha, isso aqui é uma obra de feitiçaria. Foi algo que foi feito para destruir a sogra, me perdoe, mas a sogra dessa moça não queria o casamento. Perguntei, a sua sogra queria esse casamento? Jamais, nem foi nele. Não percebeu? Não conheço, né? Ela me deu um presente, foi a roupa que eu usei. Oramos. 3 dias depois, o corpo sequinho para a glória e honra de Jesus de Nazaré. Obra inconsciente. A segunda coisa pode ser uma obra consciente. Você sabe que você está fazendo errado, você continua. Ah não, mas é por causa da situação da vida, os problemas que eu tenho. Todo mundo tem problema, amado. Se eu tenho problema, eu posso desenvolver pecado? Eu não estou seguindo Jesus. Eu jogo todos os meus problemas aos pés da cruz. E você, diga amém, em nome de Jesus. Todos. Se eu continuo cometendo as mesmas infrações contra o céu, fazendo aquilo que eu não era crente, eu estou atraindo maldição sobre a minha vida. E a terceira parte é quando é subconsciente. De repente você está dormindo e aparece um demônio. Você está dormindo e aparece alguma coisa. Você está dormindo e é sufocado. Você está dormindo e alguma coisa pegou o seu subconsciente. Então são 3 ações diferentes. Eu não posso falar muito sobre elas. Diga inconsciente, consciente e subconsciente. Você vai perceber que essas são as ações malignas. Como é que faz? O Senhor te livrará de todo mal. De novo, o Senhor te livrará de todo mal. Ele guardará a sua entrada e a sua saída. De dia ou de noite. E aí como é que eu faço? Eu entendo que tem coisas que eu preciso limpar e logo. Sabe por quê? Porque se há alguma coisa em minha vida que eu tenho que limpar, eu não posso deixar para outro dia. O que quebra a praga? O que quebra a maldição? É a obediência, amado. Alguém pode detectar a maldição espiritualmente. Isso é bom, é de Deus. Mas isso não resolve o problema. O que resolve o problema é a nossa obediência em Cristo Jesus. Porque 1 Samuel 15 vai dizer que rebelião é pior do que pecado de
feitiçaria, eu saber que Deus quer fazer aquilo e não me entregar para aquilo, vai trazer algo terrível sobre a minha vida. Primeiro, vamos mostrar o texto, não corro demais também, né? 1 Samuel 15, 23. Está aí, vai aparecer. Porque rebelião é como pecado de? Como de? Diga, desobediência é feitiço, irmão. Vamos dizer? Desobediência. Vamos juntos? Desobediência é feitiço. Rebelião é feitiço. E aí nós vamos entender como é que eu posso sair disso. Quem quer sair, diga amém, em nome de Jesus. Nós queremos, é claro que nós queremos. Mas tem um caminho. 1 Reis 11, de 11 a 13. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança. Quem que é Salomão? Escreveu um livro. Quem que é Salomão? Um homem que realmente é filho de um rei, mas não guardou a palavra de Deus. Visto que assim procedeste e não guardaste a minha herança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti o reino e o darei a teu servo. Mais um, por favor, verso 12. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Preste bem atenção. Salomão, filho de Davi, já estava caído emocionalmente, moralmente, tudo. E Deus falou com ele, mas por causa do seu pai. Olha a importância de um pai crente. Davi teve os seus problemas, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Diga amém, em nome de Jesus. Por causa do pai de Salomão, Deus não tirou o reino. O legado de um pai, de uma mãe que servem a Deus. O legado de um pai, de uma mãe que serve a Deus, estão agora trazendo libertação e livramento sobre seus filhos. Um legado de um pai e de uma mãe que buscam a presença do Senhor, vai fazer o quê? Um novo tempo de pelo menos misericórdia e graça sobre aquela família. Oh, pai e mãe, comece a buscar Deus como nunca, as maldições vão embora da sua família. Diga amém, em nome de Jesus. Pai e mãe, clame a Deus. Eu já estou no terceiro tópico. Por causa de Davi, tudo bem, seu Jóia, dando a benção. Por causa de Davi, a gente entende que foi por causa de... Quem que Davi é de Salomão? Pai. Lembra da ligação espiritual do pai que serve a Deus? Ô irmã, você está solteira? Casa com crente, senhor. Vai te ajudar demais, diga amém. Em nome de Jesus vai te ajudar. Desculpe, se você casou com não é crente, você vai orar, abençoar a vida dele. Tá, não vai largar esse homem, não é isso. Mas se você puder escolher, faz o que Deus falou, faz o melhor. Pode depois dar uma desviada, misericórdia, espero que não, mas faz o seu melhor. Sabe por quê? Porque nós vamos determinar alguma coisa que vai ficar para a geração futura aqui hoje pela manhã. Diga, há um lugar para mim, para minha esposa, quem é mulher é esposa, é claro, esposo, e meus filhos no céu. Levanta a mão e profetiza. Há um lugar, pode falar para fora. Há um lugar para mim, para o meu cônjuge. Cônjuge é homem ou mulher? Meu cônjuge, meus filhos no céu. Saiba, Satanás, eu não abro mão disso. Vamos de novo melhor agora. Há um lugar para mim, para o meu cônjuge, para os meus filhos no céu. E eu não abro mão nisso. Agora você vai fazer isso para todo o inferno. Diga, há um lugar para mim, para o meu cônjuge, para os meus filhos, e eu não abro mão disso. Isso é um decreto poderoso, amado. Isso é um decreto que você tem que fazer todo dia. A coisa não está indo bem, mas há um lugar para mim. Há um lugar para minha esposa, para os filhos, no céu. Eu não abro mão disso.
Eu não abro mão daquilo que Deus começou na minha vida, está na minha família, está no filho. Não abro mão. Mas geralmente, sabe o que é, pastor? É que eu percebo que alguém lá no passado fez uma feitiçaria. Amado, se você está em Cristo, o que está faltando não é quebrar a maldição, e sim viver Jesus. Vai viver Jesus, irmão. Começa a buscar Jesus, irmã. Vai clamar ao céu. Se tiver alguma coisa para ser manifesta, liberada, vai acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. Por causa da sua vida, por causa daquilo que você está fazendo. Deixa eu te perguntar se hoje, né, se a gente já tivesse partido, não quero que ninguém morra, nem eu. Até brinco, se alguém souber o meu número na fila da morte, fica para você, né? Brincadeira. Mas aí a gente entende que nessa história toda, a gente precisa entender, se hoje nós não estivéssemos aqui, os seus filhos teriam um legado de alguém que serviu a Deus? Mas com integridade. Os seus filhos teriam um legado como Salomão? De um pai que pecou, mas se arrependeu? De um pai que voltou aos caminhos do Senhor? É isso que Deus quer que você analise, lembra? O sacerdote precisa analisar a casa. Ele precisa ser primeiro. Lamentações 5, verso 7, lembra? Não tem libertação sem palavra. Acaba nos próximos 5 minutos. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Perceba a maldição porque os pais não se converteram. Os nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Amados, a gente precisa entender que nós estamos plantando para a próxima geração. Então, algumas coisas rápidas para nós orarmos. Tem um lugar no céu para você e para a sua família. Diga amém em nome de Jesus. Eu preciso me preocupar com algumas coisas. Provérbios 26, verso 2. É também na lista de textos. Provérbios 26, verso 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Diga amém. Se não tem causa, não vai se cumprir. Se não tem brecha, não tem como entrar. Ué. Se não tem pecado, não tem. Mas o problema é, a maioria das pessoas tem somente uma igreja, não Jesus. Por favor, continue vindo na igreja, assim que você conhece Jesus. Quer ver? Eu vou te provar isso, biblicamente. Não sei se é a maioria, mas muita gente. A gente precisa entender 1 João 5,18. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Diga, eu não vivo em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Diga amém, em nome de Jesus. Verso 19. Por favor, verso 19. Sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. Verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Olhe para mim. Você tem Jesus? Não é somente uma igreja, você tem Jesus? Comece a vasculhar a sua casa. Tem coisa aqui que não é de Deus. Tem atitude. Amado, eu vou dizer para você, se você jogar fora uma feitiçaria da sua casa, mas se comportar como alguém que não tem Deus, não resolve nada. É o princípio da libertação. Por quê? Vou encerrar agora. Eu tinha muita coisa para dizer, mas não vai poder ser hoje. Expulsar demônio é um ato. Vamos lá? Expulsar demônio é um ato. Eu te expulso em nome de Jesus. É um ato. Mas libertação não é um ato, amados.
Falar para você assim, ó, você vai parar o dinheiro, acabou. Pode acontecer. E pode somente começar o mais normal de tudo. Sabe o que é? Começar o processo, diga processo. Libertação é um processo. Libertação não é somente um ato. Começa com um ato, eu mando o demônio embora em nome de Jesus. Mas você começa um processo de ser uma pessoa em santidade, de ser um homem de Deus. É por isso que o pessoal que crê que uma vez salvo, salvo para sempre, está totalmente equivocado, porque salvação também é um processo, libertação é um processo. Você vai perceber que tem muito crente preso espiritualmente, por quê? Porque não está no processo de libertação. E aí, não dá para falar tudo. O demônio vai embora agora. Os demônios vão embora agora. Em nome de Jesus. Mas o processo na sua casa é chegar e falar, opa, você sabia que o Harry Potter tem feito uma série de Wicked, de bruxaria, que ensina as crianças a aplicar bruxaria? E que um dos capítulos desse livro, mais vendido de agora, é para ensinar a odiar pai e mãe. Você sabia que os jogos de RPG ensinam as crianças a atirar exatamente em pontos para matar? Você sabia que existem roupas tão consagradas a Satanás que demonstram não somente sensualidade, e sim pecados? Eu não posso mostrar tudo aqui hoje, eu posso te mostrar durante o tempo. Você sabia que quando alguém cai da fé, a primeira coisa que acontece, ele atrai um demônio que o segura familiarmente dentro de alguma coisa que o prende? Então o que eu quero te falar nessa manhã, procure as causas. Se não achar nenhuma, a glória a Deus. Eu tenho que tratar. Quem também tem? Quero ouvir um amém em nome de Jesus. Procure as causas. Você não pode, eu não posso, nós não podemos de forma alguma subestimar o que Deus tem para a nossa vida. Porque se isso acontecer, não tenha medo somente do que o diabo pode fazer, e sim pela falta de obediência a Deus. É terrível desobedecer ao Senhor. Estou encerrando. Deuteronômio 28, verso 32. Teus filhos e as tuas filhas serão dados a outro povo. Quem está falando isso? Não é o diabo, é Deus. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todos os dias. Porém a tua mão nada vai poder fazer. Verso 33. Uma mais somente. Perceba. Deus dizendo, se você me obedecer, vai dar certo. Se não, o fruto da tua terra e de todo o teu trabalho, comê-lo-ás a um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Fala misericórdia, Senhor. Falta de buscar a Deus, de examinar a vida de Deus, vai trazer filhos, filhas, falta de prosperidade, tudo fraco, vai trazer enfraquecimento espiritual. Mas esse não é o propósito de Deus. O propósito é dar um tempinho ali para o meu irmão, que está sendo uma bênção na minha vida, e colocar o versículo 2. O propósito principal qual seria? No verso 2. Vai chegar, para todo mundo ler, eu sei que até de cor eu posso dizer, mas é bom você ler junto comigo, estamos encerrando. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Verso 3. Bendito serás na cidade. Lembra na cidade que viria o seu filho indo embora, preso, subjugado. Bendito serás no campo. O que você fizer vai dar certo. Então, quando nós falamos de libertação, amado, sinceramente, o diabo fica em segundo plano. Para quem tem Jesus.
O primeiro plano é seguir a Jesus de perto, de maneira que a gente não vacile, de jeito que a gente que não volte atrás. É necessário parar diante do Senhor agora. Cadê os irmãos do louvor que vão me ajudar? Vamos orar. Por favor, alguém chame as crianças.